Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 12 de fevereiro de 2023, são 8 horas da manhã. E Bolsonaro gastou 4,3 milhões no cartão corporativo do governo em compras em dias de folga. Você vai se surpreender com essa, porque ele gastou esse dinheiro todinho, quase todinho, em jet skiatas, manifestações de jet ski com vários participantes, e além de comprar combustível para as motos das motocicletas, ele também colocou combustível e pagou despesas daqueles que o acompanharam em desfiles de jet ski nas praias do litoral brasileiro. O cálculo inclui despesas de servidores que acompanharam Bolsonaro. O ex-presidente Jair Bolsonaro gastou 4,3 milhões de reais em compras pagas com cartões corporativos durante os feriados e recessos que aproveitou em seus 4 anos de gestão, quase todos com passeios de moto e jet ski em praias de Guarujá, São Paulo e São Francisco do Sul. Guarujá em São Paulo e São Francisco do Sul em Santa Catarina. O jornal O Globo analisou os dados referentes a 66 dias de folga em 16 viagens feitas pelo então presidente entre 2019 e 2022. O cálculo inclui pagamentos feitos por servidores do Palácio do Planalto que chegaram antes de Bolsonaro às cidades onde ele ficaria hospedado. Além do Guarujá e de São Francisco do Sul, Bolsonaro repousou em Salvador, na Bahia, e em Eldorado Paulista, cidade do interior de São Paulo, onde o ex-presidente passou a infância. Do total gasto pelo ex-presidente, 3,7 milhões foram desembolsados nos dias em que Bolsonaro esteve nessas cidades. A viagem mais cara foi a do Réveillon do ano passado em Santa Catarina, 633 mil só em despesas pagas com o cartão. Na ocasião, Bolsonaro foi criticado por curtir a praia em sua terceira viagem a São Francisco do Sul, em um momento em que cidades da Bahia enfrentavam situação de calamidade. E aqui a gente pode ver que o cerco vai se fechando. É um absurdo, não dá nem para imaginar um presidente torrar 4,3 milhões de reais em despesas com o cartão do governo. Imagine só, para passeios de jet ski. Isso realmente significa que ele acreditava que ia se tornar um ditador do Brasil. Porque, na verdade, se Bolsonaro faz esse tipo de gasto, que ele sabe, qualquer um sabe, não é preciso ser um especialista para perceber que um gasto desse viria à tona se ele saísse do governo. Ele colocou tudo sob sigilo, lógico, né? Aí está a explicação por ele ter colocado tudo sob sigilo, mas ele não pretendia deixar o governo. Estava pensando realmente em dar um golpe de Estado, ou se ele não tivesse facilidade para se reeleger, ele estava pensando realmente em dar um golpe de Estado. Porque se ele não desse o golpe de Estado e tudo isso viesse à tona, ele iria para a cadeia. E é o que vai acontecer. Porque é absolutamente ilegal fazer esses gastos que eu acabo de citar aqui. Então, essa talvez seja a maior prova de que Bolsonaro queria dar um golpe de Estado no Brasil. Talvez não sirva em tribunais, mas ela serve à lógica, essa prova, não é? E o GSI não abriu sindicância contra servidores que atuaram no quebra-quebra do 8 de janeiro em Brasília. Militares do Gabinete de Segurança Institucional do GSI não reprimiram os terroristas do Planalto durante a invasão. E essa é uma das razões pelas quais o GSI está sendo afastado de tudo pelo Lula até agora, porque realmente a infecção nesse órgão
é total. E ainda até este momento há focos de golpismo no GSI. É uma coisa praticamente inacreditável que um órgão de Estado tenha sido aparelhado de uma maneira onde está cheio de comparsas de Bolsonaro. E note que o Lula vem atuando para limpar esse órgão, mas não consegue porque ele está praticamente todinho tomado por golpistas. E se você quer continuar falando de Bolsonaro, que eu acho que é um assunto muito importante, hoje eu li uma análise muito boa que diz o seguinte, que ao deixar o Bolsonaro impune por tudo isso que a gente está vendo, em 2026 vai ter problema de novo. E a gente não sabe como vai estar o país politicamente em 2026. Agora, você imagine a volta dele ou de alguém como ele, um dos filhos dele, por exemplo, porque hoje, se ele indicar um dos filhos para sucedê-lo, se ele perder os direitos políticos, esse filho vai ser reeleito, com o apoio dele, porque ele ainda tem muito eleitor. Então, realmente é preciso não só inabilitar o Bolsonaro, mas provar para a maioria da sociedade brasileira o que foi aquele governo. Vejam só, aqui você tem uma foto de uma criança Yanomami, bebê alimentado pela mãe, recebe atendimento e equipe enviada pela saúde à terra Yanomami. E veja, o comprometimento do desenvolvimento dessa criança é irreversível. Você não consegue reverter essa situação para criaturas que, na fase de formação, sofreram um trauma como esse. Vão ser afetados para o resto da vida. Cérebro, corpo, saúde, tudo. Veja só o que é que vem à tona. Governo Bolsonaro soube de fome e cortou comida de Yanomamis, dizem ofícios. Os ofícios da CESAI, Secretaria Especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde, revelam que Bolsonaro cortou a alimentação doada a Yanomamis, mesmo após alertado da grave situação e do pedido de manutenção de entrega de comida aos indígenas. Os documentos foram enviados entre junho de 2021 e março de 2022 aos Ministérios da Justiça e Segurança Pública. E 2 deles foram obtidos pela reportagem e comprovam que tramitaram ao menos 3 pedidos com alerta sobre a fome dos Yanomamis. Quer dizer, não precisa de mais nada. O Lula disse, inclusive, lá nos Estados Unidos, que ele tem certeza que o Bolsonaro vai ser condenado por genocídio. E essa é uma realidade. A possibilidade de Bolsonaro ser condenado por genocídio já deixou de ser uma especulação e já se torna uma certeza, porque isso é legitimamente uma ação que se enquadra dentro da definição clássica de genocídio. E qual é a definição clássica de genocídio? É basicamente você agir para exterminar um povo, uma classe social, um grupo social amplo. Você agir de forma não só a calar ou a tirar direitos, não, você agir para tirar a vida. Genocídio remete a assassinato. É o assassinato de uma cultura, de um povo. E isso é a razão, essa inclusive é a razão da constituição, por exemplo, do TPI, o Tribunal Penal Internacional, cuja corte fica em Haia. Então, realmente é uma prova contundente e vai ser usada. E o Lula, segundo essa análise da jornalista Eliane Cantanhede, do jornal Estado de São Paulo, insuspeita de ser petista, o Lula usou o encontro com Biden para se jogar na agenda global e disputar protagonismo. Mas, na verdade, o protagonismo do Lula nessa viagem aos Estados Unidos se deve principalmente ao Biden, que inclusive quer que o Lula atue como liderança política global. E, na verdade, em entrevista transmitida ontem no Jornal Nacional do Lula, correspondente da Globo nos Estados Unidos, foi dito
claramente pelo Lula que ele considera o Joe Biden o presidente mais próximo a ele, porque o Biden tem uma longa história de relação com o sindicalismo americano. Inclusive o Lula se encontrou com a AFL-CIO, que é o maior sindicato central sindical dos Estados Unidos, e lá ele descobriu dessa raiz sindicalista de Joe Biden. E assim o Lula se torna cada vez mais uma liderança global e o Brasil vai lucrar enormemente com isso, você pode ter certeza, porque realmente você ter um presidente que tem uma voz internacional tão forte facilita muito a vida do Brasil no cenário internacional. E os bolsonaristas que não são radicais e condenam os atos de 8 de janeiro continuam isentando o Bolsonaro e dizendo que aquilo foi feito por petistas infiltrados. Eles dizem o seguinte, que realmente é um absurdo que ocorreu, mas quem fez não foram os bolsonaristas e sim os petistas. Eles dizem que os petistas tentaram um golpe de Estado contra o Lula. Não é? Então é uma coisa absolutamente sem lógica, mas que mostra que um grupo social extremamente amplo está completamente maluco. O levantamento mostra que, apesar de rejeitar o vandalismo em Brasília, apoiadores de Bolsonaro se mantêm mobilizados e receptivos a fake news como a de infiltrados petistas nos ataques de 8 de janeiro. E ao vandalizarem a sede dos três poderes do dia 8 de janeiro, apoiadores de Bolsonaro mostraram a face mais radical de uma militância que se dividiu de um mês para cá. Enquanto extremistas foram presos, os contrários à tentativa de golpe precisaram se reposicionar. Apesar de criticarem a destruição, bolsonaristas não radicais isentam o Bolsonaro e acusam os petistas. É realmente um problema ter gente com uma cabeça como essa, não é? Assim atuando no país aos milhões ainda, existem milhões desses sujeitos aí. E a bancada de oposição lidera debate sobre o Banco Central nas redes sociais. O que acontece, pessoal? A direita que tenta enquadrar o Lula nessa questão do Banco Central, do neoliberalismo, está goleando a esquerda nas redes. Na verdade, essa direita bolsonarista, ela está, principalmente a direita bolsonarista, ela está bombando nas redes. E esse é um grande risco, porque você vê que agora, no período de férias de janeiro e fevereiro, a esquerda diminuiu muito nas redes, no YouTube, no Facebook, no Instagram, em todas as plataformas, a presença da esquerda diminuiu muito. E talvez, tudo bem, ganhamos a eleição, então vamos sair de férias e tal. O problema é que do outro lado tem muita gente, a gente não pode esquecer o resultado da eleição presidencial, que é um resultado muito apertado, ou seja, deixar esse povo travar esse discurso praticamente sozinho é uma loucura. Eu espero aí que isso se reverta passando o carnaval, mas faz muito tempo que a direita vem controlando as redes sociais e tendo uma força muito maior que a esquerda. Isso começou a mudar não é, no pós-eleição tal, mas aí quando chega dezembro, próximo ao Natal, a esquerda realmente saiu das redes e ficaram só os mais atuantes mesmo. Né? Isso é muito ruim para o país. E juízes e servidores resistem à volta do trabalho presencial e o CNJ alerta para fóruns esvaziados. Vocês vejam bem, esse é um problema aqui do judiciário brasileiro, que a gente também tem que, sabe, se preocupar demais. Porque, veja, eles foram colocados, esses juízes e servidores do judiciário, em home office por causa da pandemia. Acabou a pandemia, eles não querem voltar a frequentar o trabalho. Então é realmente uma das explicações por todos esses problemas institucionais que a gente tem no país. E a entrada do Podemos do governo Lula não afeta a conversa com tucanos por federação.
Na verdade, o que você pode extrair dessa matéria, Podemos, que é o partido do Dallagnol, que já foi partido do Moro, aliando-se ao PSDB, leva o PSDB mais para a direita. E o PSDB se arrebentou indo cada vez mais para a direita. Não se pode esquecer que na legislatura passada, mais da metade da bancada do PSDB no Congresso Nacional era bolsonarista, verde. Então, é uma situação que, infelizmente, destrói um partido que se denomina Partido Social Democrata, não é? E o Lula 3.0 está apostando em encontros com influencers e artistas de olho no universo das redes sociais. Na semana passada, ele esteve com os comunicadores, como eu mesmo, né? Estivemos em Brasília, uma reunião aí de 3 dezenas de influenciadores de esquerda com ele no Palácio Planalto, e se encontrou também com artistas e outros tipos de influencers, né, das redes sociais. Então, realmente é uma nova tática do Lula de trazer. Quer dizer, eu sempre encontrei com o Lula, mas isso era como blogueiro. Agora eles tratam pessoas como eu como influencers, né? E eu acho bom, ele ir ampliando, era bem, só que era um universo muito mais amplo, né? Tinha gente de rádio, tinha gente de todas as áreas, Twitter, Facebook, YouTube, tinha gente de todas as áreas ali, e vamos esperar que o Lula continue nessa toada de ampliar e tornar mais plural as fontes de esquerda. E os afagos de Lula à esquerda irritam os aliados da parte direita da Frente Ampla. A direita ela está fazendo um carnaval com essa questão do Banco Central, que realmente é uma tentativa de levar o governo para a direita no que diz respeito à economia. E aí não vai adiantar, porque a visão do Lula sobre como a economia deve atuar é uma visão progressista, é uma visão de esquerda. Então não adianta quererem que ele vá aceitar juros altos e depressão do consumo, porque isso ele nunca aceitou nos governos anteriores e não vai aceitar agora. Não é? E é bom já ir se acostumando, não é, que o Lula não vai entrar nessa. Podem atacar à vontade. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia. Um abraço para todo mundo.